Nossa. Todo mundo quer falar. Não, você já marcou presença? Tá no microfone. Cadê o... Já marcou? É, o custódio tava aí, pô. Confirma. Você vai pedir lista dele? Fala que ainda vai dar resposta. Não, hoje vê se quando ele atende. Não é veta, é... De mandar o negócio pra ele? Vê se ele atende. Não tá pegando lá, ó. Não, não tá não. Presença lá, ó. Não é presença não. Eu apaguei o vídeo. Senhores vereadores, eu peço, por favor, confirme a presença para a gente começar a segunda sessão extraordinária, por favor. Senhor Valadão. Doutor João Mota. Vamos começar já. O Valadão está tudo. Já foi, Valadão já. Doutor João Mota, por favor, você pode confirmar a presença? Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos desta sessão. Ordem dos trabalhos para a segunda sessão extraordinária a ser realizada no dia 23 de junho de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, encontra-se presente todos os vereadores. Em seguida, passaremos à segunda parte, ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 13/15 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Pareceres número 59 da Comissão de Finanças e 76 da Comissão de Obras favoráveis. Marcar o horário da... Em discussão, o projeto de lei número 13/15 do Executivo. chamada. Mas tem data aí? Com a palavra, o vereador Dr. Gustavo Atecola. Às 20 horas e 24 minutos. Presidente, bem rapidinho, só queria agradecer ao Executivo em relação ao PPA que foi feito e no orçamento agora de 2016 está previsto duas emendas que eu fiz no PPA, que seria a academia ao ar livre e também a questão do Bolsa Atleta. Então, queria só parabenizar o Executivo por estar atendendo as duas emendas que eu fiz ao PPA. Uma boa noite. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Em votação, o projeto de lei número 13/15. Projeto de lei número 13/15 foi aprovada por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei 25/15 do vereador Custódio Campos, que institui a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento no município de Paulínia, e da outras providências. Pareceres 64 da Comissão de Justiça, 70 da Comissão de Finanças, 77 da Comissão de Obras, favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 25/15 do vereador Custódio Campos. Com a palavra o autor. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e todas. Estou apresentando aqui, senhor presidente, um projeto de lei que cria a Semana Municipal da Ciência e Tecnologia. Peço apoio
dos colegas vereadores. A intenção é estar em consonância também com o que se discute no âmbito mundial e nacional sobre o avanço da tecnologia e a inclusão das pessoas em várias áreas da educação e atividades humanas, da ciência, tecnologia, da indústria, e que Paulínia possa fazer esse debate, fazer a discussão da socialização dos recursos da tecnologia, como a biotecnologia, a internet e outros mecanismos que possam fazer com que o ensino, o conhecimento esteja de maneira socializada. Então, uma semana municipal da tecnologia e da ciência poderá permitir com que os vários segmentos e convênios com universidades, com órgãos da esfera federal e da esfera estadual, possamos trazer para a Paulínia e possamos socializar os conhecimentos envolvendo os vários segmentos da sociedade, como a indústria, que é bastante forte aqui. Existe um polo tecnológico e petroquímico que é top. As várias empresas instaladas aqui têm suas unidades da mais alta tecnologia, e seria uma maneira do paulinense se apropriar dessa tecnologia e poder contribuir com o desenvolvimento do nosso município. Ninguém querendo fazer uso mais da palavra, o projeto de lei número 25/15 está em votação. O projeto de lei número 25/15 foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei 26/15, do vereador Dr. João Mota, que dispõe sobre a medida de segurança com relação à permanência de caçambas nas vias públicas, altera dispositivo da Lei Municipal número 2507, de 4 de abril de 2002, e da outras providências. Pareceres 65 da Comissão de Justiça, 71 da Comissão de Finanças, 78 da Comissão de Obras favoráveis. Com a palavra o vereador Edilcim Rodrigues. Queria dar os parabéns ao vereador Dr. João Mota, mas sou favorável ao projeto, mas eu queria ver com o Dr. João Mota, queria pedir vista do projeto para discutir alguns assuntos do projeto com ele. O pedido de vista do vereador Edilcim Rodrigues está em votação. O pedido de vista foi aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 27/15 do Executivo, que denomina José Vieira dos Santos, via pública do município de Paulínia. Pareceres 66 da Comissão de Justiça, 72 da Comissão de Finanças, 79 da Comissão de Obras favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 27/15 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Em votação, o projeto de lei número 27/15. Ok, vereador. Projeto de lei número 27/15 foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei 28/15 do Executivo, dispõe sobre a instituição do Plano Municipal de Educação e da outras providências. Pareceres 67 da Comissão de Justiça, 73 da Comissão de Finanças, 80 da Comissão de Obras
Favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 28/15 do Executivo. Com a palavra o vereador Danilo Barros. Senhor presidente, quero parabenizar a população representada no público, nos membros da Igreja Católica, que foram muito assim guerreiros e assíduos na questão do plano municipal, participaram, mobilizaram a secretária, mobilizaram o prefeito, foram atendidos. Isso é o resultado da mobilização do povo. Então, quero parabenizar toda a Igreja Católica, os evangélicos, pastores também aqui, na pessoa do pastor Cosme, que ainda está por aqui, e, pessoal, os membros, em nome do André, que esteve aqui, discursou sabiamente alguns pontos e pôde trazer alguns esclarecimentos. Então, a todos vocês que estão na sessão até agora, obrigado por estar aqui, obrigado por ter contribuído, parabéns pela luta. Fica um abraço aqui dessa Câmara e, com certeza, o plano está adequado, né, senhor presidente, segundo as indicações que eles propuseram aqui. Parabéns, obrigado. Com a palavra o vereador Zé Coco. Boa noite, senhor presidente, público presente que ainda se encontra na Câmara, na Casa de Leis. É uma alegria imensa para nós tê-los aqui. Ao público que está nos assistindo em tempo real pela internet, gostaria já de antecipar o meu voto favorável, parabenizar toda a Igreja Católica, toda a comunidade paulinense, cumprimentar o pastor Cosme, em nome dele cumprimento todos os pastores, todos os religiosos, e que Deus abençoe, dê sabedoria, que a minha obrigação está sendo feita, o meu compromisso é lutar pela família. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Dilcinho Rodrigues. Eu gostaria de iniciar parabenizando o prefeito e a secretária de Educação pela forma que encaminhou todo o processo para o plano de educação, discutindo amplamente, ouvindo. Mesmo depois das audiências públicas, a secretária se dispôs a vir aqui ouvir todas as sugestões, as críticas e os elogios ao plano. Foi adequado à população que participou na época. O plano foi adequado a todas as necessidades que foram colocadas por essa população. Gostaria de parabenizar a população que participou. Tivemos uma reunião com a secretária de Educação, com a Câmara lotada, a participação da maioria dos vereadores, onde foram apresentadas questões pontuais pelo André e por uma outra moça que eu não me lembro o nome, mas questões pontuais e que foram importantes para que o plano fosse adequado às necessidades da cidade de Paulínia. Então, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas envolvidas e parabenizar os vereadores que se empenharam para que as coisas fossem resolvidas da melhor forma possível. Meu voto será favorável. Com a palavra o vereador Fábio Valadão. Senhor presidente, companheiros vereadores, público ainda presente, muita gente no plenário, então chegou o ponto alto da discussão, que eu acho que seja o motivo pelo qual grande parte das pessoas aqui vieram. Então vamos começar, senhor presidente, do início. Primeiro, desmistificando um pouco as coisas que grande parte de nós ouvimos nos últimos dias. Então vamos lá. Cabe a nós, vereadores, nesse momento, como falei há pouco tempo atrás, apenas e tão somente votar sim ou não para o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, a companheira Ângela foi muito feliz, ela fez todo o histórico, ela saiu lá do Plano Nacional de Educação e vem descendo, até que chegou aqui na gente, e agora todos os municípios têm a obrigatoriedade de se debruçar e fazer um plano para os próximos 10 anos. Então, informação importante número 1. Por que a participação popular, a participação religiosa,
o empenho dos vereadores e de toda a sociedade foi tão importante? Porque esse plano vai valer para os próximos 10 anos. É muito tempo. Ele traz as diretrizes da educação em âmbito municipal pelos próximos 10 anos. Outra questão muito importante do plano municipal. Ele não é, no dizer da secretária, muito feliz quem teve a oportunidade de acompanhar a explanação da secretária Regina, e deixo aqui meu abraço a ela. Não se trata de um plano de governo, ou mesmo um modo de governo. A lei simplesmente tem que ser cumprida, independente do governante que estará no poder da cidade para os próximos 10 anos. Significa dizer que a magnitude da discussão é tão importante que, mesmo que troque prefeitos no decorrer do período, ele não vai conseguir mexer no projeto. Como já falei também a minha opinião, absolutamente todos os critérios da lei foram cumpridos. E eu tinha, quando fomos convidados, os colegas vereadores, a participar de uma reunião, após as audiências públicas, inclusive, naquele momento, salvo engano, convocado por membros da Igreja Católica, eu não conseguia enxergar, sinceramente, aonde é que estava a polêmica. Eu não conseguia mesmo, de coração, e falei isso aqui no dia. Porque o plano municipal, e aqui vem também, deixando clara a posição do prefeito José Pavan Júnior, o plano municipal não trazia, em nenhum momento, a ideologia de gênero. Não trazia. Literalmente falando, o plano não trazia. Ouvindo o colega André, que veio aqui explanar para a gente a opinião da igreja, o que veio à minha cabeça é que eu entendia parte do descontentamento, mas eu faço uma ressalva. Nós que temos o microfone, nós que temos o dever de falar em público, às vezes a gente tem que policiar algumas coisas. E eu vou falar, por exemplo, o que aconteceu no domingo passado, quando, pela primeira vez, os religiosos trataram na cidade sobre a ideologia de gênero, e eu recebi pelo menos 3 ligações, um sem número de WhatsApp e também no Facebook, de pessoas absolutamente desesperadas, porque a partir daquele momento as nossas crianças estariam todas no mesmo banheiro, que não tinha mais homem, não tinha mulher, que na verdade ninguém mais ia ter sexo, ponto, para, respira. Isso, fique bem claro, nunca existiu no Plano Municipal de Educação. Agora, claro que, e aí eu resgato a ideia que eu trouxe aqui no dia da nossa discussão. Claro que hoje, e a gente não sabe ainda por quantos anos e nem se essa doutrina continuar existindo, ela é uma doutrina absolutamente minoritária. Todos nós, colegas vereadores, ou pelo menos, desculpa, os colegas que firmamos o compromisso na reunião que tivemos, claramente nós não somos favoráveis à ideologia de gênero. Ponto. Não éramos. Mesmo porque talvez se o plano municipal tivesse a ideologia de gênero no descritivo, muito provavelmente teria problema de aprovação. Mas, resgatando a minha ideia, ideias minoritárias, doutrinas minoritárias que existiram na história se transformaram em majoritárias e acabaram ocasionando grandes problemas para a humanidade. Então, eu entendo que foi muito positiva a participação da Igreja Católica, muito positiva a participação das igrejas evangélicas, para nos trazer uma realidade que talvez, se não houvesse participação, muitos de nós nem teria pesquisado tão a fundo o que estava acontecendo. E fiz questão também de deixar bem claro, para que não haja distorções, e nós pudemos verificar aqui no plenário, inclusive no começo da nossa sessão, que o fato de nós sermos, e eu falo por mim, contrário à ideologia de gênero, não significa dizer que eu sou contrário ao homossexual, não significa dizer que eu sou contrário a inúmeras outras
formas de sexualidade, de comportamentos existentes. Mesmo porque eu entendo que cada um é responsável pelos seus atos. E aí eu resgato, para concluir meu raciocínio aqui, e eu vi hoje de novo, porque eu já tinha achado fantástico na época, e agora, nesse contexto, eu achei ainda mais fantástico. Existe uma manifestação do Papa Bento XVI, e ele realmente, esse Papa, ele é um cara diferente. E nós já tratamos desse assunto aqui. Parece que ele veio ao mundo realmente para resgatar algumas ideias do Cristo que estavam esquecidas até então, porque muitas das vezes a gente acaba nos atendo à forma, quando o que Cristo espera de nós é que a gente responda pelo conteúdo das mensagens dele. Pelo menos essa é a minha concepção. E ele, numa reportagem que ele deu de mais de 1 hora, salvo engano, até aquele momento era a reportagem mais longa que Bento havia dado, uma repórter brasileira faz a seguinte pergunta: mas, Papa, o que é que você acha da homossexualidade? A resposta dele foi fantástica. Tem no YouTube, ele fala mais ou menos assim, com uma ternura no olhar. Ele responde mais ou menos assim: mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Intolerância religiosa, senhores, só levou a humanidade à desgraça. Os excessos devem ser combatidos, tanto de um lado quanto do outro. E eu resgato apenas para concluir, porque eu já falei da importância do Plano Municipal de Educação. Ele fala, como o companheiro Custódio colocou, ele traz metas e ações que vão valer até 2024. Ele tem um prazo, segundo a companheira Ângela, até hoje, então, até amanhã, né, para ser aprovado. Trata de creche, pré-escola, trata de ensino fundamental, de 1º a 5º, de 6º a 9º, educação integral, educação especial, educação de jovens e adultos, profissional e tecnológica, valorização do profissional da educação, gestão da educação, traz um monte de dados, números sobre a cidade, quantidade de alunos, currículo, enfim. E eu encerro apenas passando tranquilidade aos religiosos da nossa cidade, tranquilidade à nossa população que está nos assistindo até essa hora. Resgatar a ideia principal que foi desenvolvida pela secretária, como ela falou para a gente. Todos os alunos são muito importantes, mas cada um deles, na sua individualidade, também deve ser respeitada e é muito importante. Então, eu voto e peço aos pares a aprovação do Plano Municipal de Educação, que é de fundamental importância para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, plenário. Me despeço aqui. Com a palavra, o vereador Custódio Campos. Já dei a palavra ao senhor, vereador. Obrigado. Enfim, estamos votando esse projeto de grande magnitude, de importância para a cidade, para este ano e para os próximos 10 anos, para a próxima década. E tenho clareza, tenho dimensão da importância desse projeto, a ponto de, em agosto, há 10 meses atrás, ter indicado ao Executivo que elaborasse o plano, porque já estava dentro da lei, estava vigorando o plano nacional e o plano estadual, e os municípios já estavam se articulando para que tivesse o seu plano. Por conta de outras prioridades do governo anterior e toda a tribulação da dinâmica local, não saiu esse plano, até agora. Então, para mim, é importante, por conta que vamos preparar a nossa população, desde a mais tenra idade até o idoso, desde as pessoas das mais variadas classes sociais, e toda a diversidade dentro da sociedade, para uma educação democrática, inclusiva, emancipadora, e que possa envolver toda a nossa população, gerando uma obrigação ao Executivo
e também ao Legislativo para oferecer educação de qualidade para toda a nossa população. Esse trabalho, com mais de 70 páginas, senhor presidente, foi um esforço coletivo de toda a administração, a Secretaria da Educação à frente, para elaborar. E aqui estão as premissas, as metas para a educação. E nós temos que elogiar, na minha opinião, o que tem aqui dentro. E, às vezes, a gente fica elogiando o que não tem aqui dentro. Então, assim, tem que estar atento ao que está dentro do Plano Municipal da Educação. São as metas, são os objetivos, são as definições das diretrizes, a política educacional do município. Então, meu elogio à Secretaria da Educação no esforço e habilidade em contemplar todos os segmentos. No entanto, o que ficou caracterizado o Plano Municipal da Educação não foi o que tem dentro do plano, mas o aspecto da ideologia de gênero. Então, vamos a esse debate. Uma vez que a ideologia de gênero, em nenhum momento, constou dos textos do Plano Nacional, do Plano Estadual. Não existe ideologia de gênero nos planos. Ideologia de gênero pressupõe aspecto da hegemonia na sociedade, da dominação, do poder de uma categoria, de uma classe sobre a outra. Então, a ideologia de gênero não consta, porque o plano nacional, ou estadual, ou municipal, tem que ser democrático e inclusivo. Então, não consta o termo ideologia de gênero. Foi criado, foi cunhado, foi trazido por aqueles segmentos contrário ao debate de que tenhamos uma educação inclusiva e democrática. O que está constando nos textos é o termo identidade de gênero, onde compreende que todas as pessoas, todos os segmentos, tenham a sua identidade e, assim, devam ser respeitadas. E o aspecto do LGBT é um deles, mas também tem o aspecto do negro, tem o aspecto da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, das populações ribeirinhas, dos trabalhadores, das populações que vivem na água, nas palafitas, que são segmentos importantes, que não estão presentes aqui no estado de São Paulo, mas que estão presentes em todo o Brasil. Então, o Plano Nacional e o Plano Estadual contemplam esses aspectos da diversidade na educação dos brasileiros e dos paulistas. E aqui em Paulínia, diferente, por exemplo, de Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, deixou de contemplar esses aspectos, inclusive considerando a população LGBT, que, ainda que seja minoria, está presente no dia a dia da nossa sociedade. E existe estatística dizendo que em torno de 10% da população se enquadra nessas condições. Então, não é uma população tão pequena assim. Então, e de maneira equivocada, na minha opinião, e tendenciosa, falando em se criar banheiros diferenciados, isso não está em texto nenhum, que as crianças não teriam nomes, isso também não consta, e que trataria da educação sexual nos primeiros anos da educação. Também não consta isso. O que está colocado é o seguinte: os educadores, os cientistas, os pesquisadores na área educacional chegaram à conclusão que a sexualidade se manifesta nos primeiros anos da vida do indivíduo. Então, é possível perceber que, a partir dos 4, 5, 6, 7 anos, a sexualidade já está latente, já está presente, já está se manifestando, e a gente pode perceber essas manifestações. E todo mundo passou nessa fase e pode se recordar disso. Então, é preparar os professores
diante dessas manifestações, para administrar o espaço dentro da sala de aula. Não é para infundir homossexualismo, lesbianismo dentro das salas. Isso é equivocado, isso é uma maneira distorcida de tratar de um assunto tão importante. O que propõe é que os professores possam evitar manifestações de bullying, uma vez que as crianças que tenham tendências, e isso não é escolha, isso não é opção sexual, isso se manifesta no indivíduo, o homossexual, a lésbica, o transgênero, já se manifesta desde os primeiros anos, e os educadores poderão tratar dessa manifestação, evitando bullying e acolhendo todas as crianças que muitas vezes são levadas à evasão escolar ou tratado com discriminação, criando desvios na personalidade ao longo do tempo. Então, uma educação democrática, participativa, emancipadora, deveria incluir esses termos, como algumas cidades fizeram. E Paulínia já o fez. Já o fez. Tem gente propondo, ou está vindo aí, uma alteração na lei orgânica do município. E, atentos, porque isso pode gerar uma situação de inconstitucionalidade. Mas Paulínia foi além. Na sua lei complementar de número 50/2011, fala do Estatuto da Criança, do Adolescente, e aí no seu sistema municipal de ensino se fundamenta nos seguintes princípios, que está vedado, lá na linha 4, está vedado a qualquer discriminação ou tratamento desigual a pessoas por motivos de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como de todo preconceito de classe, etnia, gênero, idade, e olha como que está aqui, Paulínia avançou, idade ou orientação afetivo-sexual. Lei paulinense, lei complementar número 50/2011. Então, Paulínia já tratou desse assunto. Então, se tiver que suprimir, se tiver que ignorar essa expressão que impeça a democratização, a inclusão e a emancipação da nossa população, teremos que alterar leis já fundamentadas em nosso município. Meu voto é favorável, senhor presidente, mas entendo que mereça um maior debate sobre esse assunto. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Com a palavra o vereador Dr. Gustavo Tecolo. Boa noite, presidente. Queria também aqui me expressar, dizer que tanto o prefeito quanto a secretária estão de parabéns pelo plano que foi montado, inclusive pelo curto tempo que tiveram para montar este plano. E foi muito bom essas discussões que geraram, que pôde ser esclarecedora, principalmente aí as autoridades eclesiásticas, como já foi colocado pelos colegas, os pastores, os padres, puderam realmente entender a questão do plano. E dizer, presidente, que está previsto no plano, parabenizando realmente o prefeito aí, a minha solicitação do Centro de Referência para a Educação Especial, ele está previsto no plano, inclusive previsto para estar pronto até 2019. E também, senhor presidente, que a gente teve hoje aí, que a gente debateu sobre a questão do professor, que foi feito o projeto aí pelo colega Dr. João Mota, da questão da valorização do profissional. Porque se a gente pegar o plano, e a gente, olhando aqui na página 26, ele fala prever no plano de carreiras, cargos e salários a revisão da diferença salarial entre professores de diferentes etapas e níveis, e entre professores e demais profissionais de educação, da jornada de trabalho e da progressão horizontal e vertical. Então, está previsto o plano de cargos e salários. E também, senhor presidente, no anexo fala consolidar os estudos relativos ao plano de carreira e de remuneração para os profissionais do Magistério Público Municipal de acordo com as diretrizes nacionais.
A diretriz nacional, presidente, número 17, que é a meta 17 que eles falam, ela diz o seguinte: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais professores com escolaridade equivalente até o final do 6º ano. Então, até o final do 6º ano do plano, aqueles profissionais que se aperfeiçoaram, que se graduaram, eles podem, inclusive, chegar a ganhar igual a um professor universitário. Então, acho que é um ganho considerável e importante para os professores, que acho que não vai ser só a nível municipal, mas também, talvez, a nível estadual e até a nível federal. Então, parabéns ao Executivo, parabéns à nossa secretária pelo plano que foi montado e uma boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Ângela Duarte. Eu não vou entrar no mérito de outras discussões, vou apenas parabenizar a secretária de Educação, Regina Marciano, o prefeito, José Pavan Júnior, por, em tão pouco tempo, ter retomado o trabalho que foi iniciado em 2009, conforme eu já disse anteriormente, para que o Plano Municipal de Educação ele fosse desenvolvido, ele fosse concretizado e ainda obedecendo o prazo legal do termo de ajustamento de conduta, o TAC, realizado junto ao Ministério Público, para que as metas saíssem e a gente pudesse estar votando hoje e não estar perdendo as nossas verbas federais, estaduais. E, sem contar isso, também a meta para mais 10 anos aí, para que a educação se desenvolva, é importante que as pessoas saibam que a creche ela é opcional, mas a partir do ano que vem, e com a lei federal, a EMEI passa a ser obrigatória, ela não é mais facultativa. Então, os pais precisam saber que as crianças, ao chegar na idade de EMEI, é obrigatório que esteja na escola, na EMEI, para que não tenha problema com o conselho tutelar e nem com vara da infância e da juventude. Então, para os pais se atentarem a isso. Outros assuntos não foram discutidos no plano, mas, mesmo assim, a secretária, quando eu estive lá, depois de uma reunião prévia, antes daquela reunião grande, com as lideranças religiosas, com as pessoas da igreja, ela se propôs a vir conversar, conversou, esclareceu todas as adaptações, mesmo tendo passado a audiência pública, o que gerava dúvida foi suprimido. Então, hoje, nós estamos votando um plano municipal de educação, para que a educação se desenvolva e para que quem entre ou saia, independente de bandeiras políticas, independente de partidos, de siglas, que ela siga a educação que toda a criança, jovem, adolescente e adulto que não teve oportunidade de estudar, que ele consiga fazer isso dentro do nosso município, dentro das condições que ele merece ter, e não só os alunos, mas os professores da nossa rede pública de educação, que eles têm uma valorização profissional que está contida no plano. Eu, enquanto vereador, o ano que vem, estarei fiscalizando as metas aqui desenhadas, para que elas realmente aconteçam, e, se não acontecer, tomando providências, para que elas sejam não só papel, mas que elas se tornem realidade. Então, meus parabéns aos professores que participaram da construção do Plano Municipal de Educação, parabéns à secretária, parabéns ao prefeito, parabéns às lideranças religiosas, parabéns à população que participou, à sociedade que participou, ainda que não tenha sido em grande número. Chama a população para que venha e fortaleça também o trabalho do Poder Legislativo com suas opiniões em audiências futuras. Então, hoje nós estamos votando sim
eu vou frisar bem isso, porque eu estive na missa no domingo, e aí o padre falou, não, os vereadores vão votar tudo não, mas não tem nada a ver com a identidade de gêneros, ideologia de gêneros, nada disso. Nosso sim hoje é para o Plano Municipal de Educação, que contempla a educação para que nós e os nossos filhos tenhamos aí uma educação de primeira qualidade. Então, já vou adiantar meu voto sim para o Plano Municipal de Educação, e vamos lutar para que todas essas metas sejam atingidas. Meu boa noite, meu muito obrigado a todos que ficaram aqui até este momento, esperando a votação. Obrigada pela participação, obrigada pelo esclarecimento que nos levou aí nessas últimas discussões. Talvez nós tenhamos outras discussões, mas que não estão atinentes ao Plano Municipal de Educação. Com a palavra, o vereador Marquinhos Fiorello. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora, população ainda aqui presente, gostaria aqui, senhor presidente, de iniciar aqui um pequeno discurso, rapidamente, parabenizando a senhora Ângela Maria e também o meu assessor, Nô Zacarias, pelo empenho que tiveram nessa luta aí. Na verdade, uma luta de orientação, né? Como todos já discursaram, um projeto de grande dimensão e com um aspecto aonde, principalmente para esse vereador, gerava algumas dúvidas, né? E quando nós pudemos, coincidentemente aqui, receber um protocolo também do arcebispo, né, e juntarmos as forças religiosas em 2 reuniões que fizemos aqui nessa casa, e com isso, e com o apoio dos vereadores, trazer a secretária de Educação aqui também, que vai meus cumprimentos, porque rapidamente, né, com toda a sua competência, aceitou a discussão e escutou os vereadores, escutou as pessoas que aqui estavam, os argumentos, e mesmo que não estava ali, como disse alguns vereadores, a questão totalmente instalada da ideologia, pelo menos nós tivemos a possibilidade de ouvir a população, o desejo, os anseios, e nós tivemos uma resposta do Executivo. Isso é muito importante. Fica aqui os parabéns ao prefeito, que eu disse desde a primeira reunião que eu teria certeza que teria sensibilidade de escutar a Igreja Católica, de escutar a Igreja Evangélica, de escutar a sociedade, as famílias e também os vereadores, e fazer as mudanças que ali ele achava necessário e que nós também pedimos, né? Quero aqui também agradecer ao teólogo André pela participação, que acredito que todos conseguiram tirar suas dúvidas, e foi muito produtivo realmente. Então, quero aqui agradecer todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que esse projeto acabasse dessa forma e nós acabássemos em paz para poder votar ele aqui hoje. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Dr. João Mota. Presidente, vereadora, vereadores, população. O plano contém muitas questões importantes nos vários níveis, né, da educação, então eu sou favorável, tal, e também ressalto o empenho da comunidade católica para que tudo corresse da forma com que correu. Obrigado. Com a palavra, o vereador Marquinhos da Bola. Senhor presidente, nobres companheiros, companheira vereadora, público presente, público que nos acompanha pela internet, apenas ressaltar aqui, cumprimentar e parabenizar o Executivo, através da secretária de Educação, Regina, e ter, em tempo hábil, né, muito rápido, pouco tempo, elaborar e mandar para essa casa
o Plano Municipal de Educação. Nós sabemos da importância do plano, que vai reger durante 10 anos a nossa educação, e o tempo foi muito curto para eles poderem elaborar, então, exaltar aqui a competência da secretária e toda a sua equipe de trabalho, para que o plano pudesse chegar a essa casa em tempo hábil, como eu falei, porque amanhã já extinguiria o tempo, né? E também da importância de a comunidade, a sociedade, quando surgiu o tema que poderia estar contido, o tema ideologia de gênero no projeto, as comunidades se reuniram, se pronunciaram, mostraram suas vozes e pediram reuniões aqui conosco, os vereadores, a Câmara Municipal. E foi muito importante as duas reuniões que foram feitas, acredito, para a Câmara e para este vereador também, de esclarecer, né, que não estaria contido no projeto a ideologia de gênero. Eu acabei falando que chegasse aqui na Câmara no dia da votação, para que, pelo menos, esse vereador votasse tranquilo, estivesse tranquilo, consciência tranquila, que não está contido a ideologia de gênero. Então, da minha felicidade, o projeto está aqui, estamos agora, votar agora no mérito, e eu sempre ressaltei a importância da comunidade, da sociedade, estar discutindo, né, temas, de certa forma, polêmicos, mas que deu tranquilidade, pelo menos para a Câmara e para esse vereador, para que nós pudéssemos votar esse projeto hoje aqui. Então, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tiguila. Senhor presidente, a população presente, muitos que estavam naquela última segunda-feira aqui, hoje não estão, mas acredito que estejam pela internet nos assistindo, e a palavra dada pelos vereadores naquela oportunidade hoje está sendo cumprida. Eu gostaria de agradecer ao André, que tirou nossas dúvidas aqui naquele dia. Tive a preocupação no último final de semana em ligar para o líder de governo e saber se os padres da nossa cidade estavam sabendo que o Plano Municipal de Educação estava baseado em cima das colocações, que não tinha nenhum vício e nenhuma brecha na situação hoje que debatida, né, a ideologia de gênero. Então, eu estou tranquilo hoje para o voto, porque hoje, nessa votação, antes de vir para cá, essa casa, esses vereadores se reuniram para que possamos, hoje, estar colocando para a sociedade o que foi debatido naquele dia. E eu tenho que agradecer, principalmente, ao prefeito José Pavan, por ter colocado que nada de ideologia de gênero viesse para a nosso Plano Municipal de Educação, e como foi feito, só foi algumas coisas colocadas como aquelas brechinhas, mas foram tiradas, né, apontadas pelo André. E também o parabéns pelo rápido trabalho, né, nesses últimos 4 meses agora de administração, 5 meses, né, pela Regina, a secretária de Educação. Então, eu acho aqui que a população que esteve presente naquela segunda, eu acho que ela também deve participar. Hoje, o debate que estamos fazendo no projeto aqui do Plano Municipal de Educação, o que a população espera de hoje da gente, está falando sobre ideologia de gênero, mas não está se debatendo o macro das coisas, todos os trabalhos da educação, como está a escola, como está a situação lá dos brinquedos, a falta, e é isso que a população também tem que estar junto com os vereadores nos cobrando da administração. Então, está meu voto, como muito bem frisado pelos colegas, principalmente pela vereadora Ângela, é um sim, mas pelo plano, e não pela ideologia. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador João Monta.
Quero agradecer ao nosso secretário de Educação, o nosso prefeito, que soube muito bem conduzir esse projeto tão polêmico que estava aqui na nossa Câmara Municipal. Souberam diferenciar as coisas para que a gente pudesse votar consciente. Quero agradecer a todos os pais de família que estão aqui, todos os católicos, os cristãos, que se preocupou com esse projeto muito polêmico. Então, quero agradecer a todos vocês e o pessoal que está ouvindo pela internet também. Eu gostaria também de usar a palavra, peço licença aos senhores vereadores para me falar daqui mesmo. É lógico que o Plano Municipal de Educação tem que ser olhado no contexto geral. Nosso companheiro tem razão quando fala. E, apesar do pouco tempo, infelizmente, a gente vive uma crise política em nossa cidade, eu acredito, tenho certeza que a secretária fez o que pôde. Quero também começar dando os parabéns. Quando nós temos que criticar, nós criticamos. Mas quando nós temos que dar os parabéns, nós temos que dar os parabéns. Quero começar a dar os parabéns ao prefeito, à secretária de Educação, porque não mediu esforços, né, no plano de educação, e não mediu esforços e deu todo apoio a essa casa, a todos os vereadores, para a mudança do que fosse necessário, tudo que se relacionava a gênero, ou ideologia de gênero, ou identidade de gênero. Então, eu quero ajudar os senhores em uma questão. Vamos começar. A PNE, que é o Plano Nacional de Educação, foi discutido no governo federal. Eu falo isso porque eu acompanho de perto. Foi derrubado nas comissões. Quem acompanhou muitas discussões, que foi bem... Houve uma discussão política muito grande, principalmente pelos deputados católicos, evangélicos, aqueles deputados que, de repente, não têm uma fé, mas defendem a família, né? Os espíritas, todo o pessoal que defende a família. A ideologia de gênero é diferente. A ideologia de gênero fala, e é bem profunda a discussão, mas nós vamos discutir isso numa outra oportunidade. Ela fala assim, senhor vereador, que a partir de 4 anos, a criança ela vai ser instruída e tocar e decidir se ela vai ser menino ou menino. Ela fala assim, e o senhor pode acompanhar as discussões, né? Então, nesse caso, a criança não tem maturidade para decidir. E eu acho que o Estado também não tem que se meter na educação das crianças. Quem tem que educar as crianças são a família. A família vai educar a criança. E pronto, né? E em nenhum momento, e isso se discute, foi muito discutido em Brasília, sim, se acompanhar. Então, ela não tem maturidade para decidir o sexo dela. Como que ela vai decidir? Como a criança, nesse caso, vai ter maturidade para discutir? E a questão do banheiro é verdadeiro, sim. Ia ser só um banheiro no futuro, né? E não ia ter separação de menino e menina. Se o senhor acompanhar os debates, entrar na internet, acompanhar todos os debates, foi muito debatido isso. Quero deixar claro também que o professor, ele está lá para ensinar. O professor é um mestre. Mas eu vou repasso aqui. Mas quem tem que ensinar sexualidade e educação é a família. E a família, às vezes, confunde. Acha que o professor que tem que educar. Quem educa é a família, não é o professor. O professor ensina. A questão da perseguição, da tolerância, isso daí são pessoas maldosas, porque o cristão, no geral, eu vou falar no cristão, porque tanto o evangélico como o católico e muitas pessoas, eles querem um Deus só, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus nos ensinou que nós temos que amar o próximo. Quando fala que tem que amar o próximo, ele não fala quem quer, é todos. Então, nós amamos o homossexual. Não existe perseguição, não existe nada contra eles, todos nós amamos e respeitamos. Como nós achamos que a família tem que educar, e lá na frente ela vai escolher a opção sexual, o time que ela quer torcer, a igreja que ela quer ir, entendeu? E nós respeitamos isso. Para você ver no debate todo que teve aqui, os senhores vereadores que tiveram, não houve discussão nenhuma de homossexual, não houve crítica nenhuma contra LGBT, contra os homossexuais. Não houve essa discussão. A discussão foi em defesa da família. Essa foi a discussão, em defesa da família, porque nós amamos e respeitamos todos. Eu tenho amigos homossexuais, eu amo eles, são pessoas inteligentes, pessoas que ajudam muito a sociedade, pessoas competentes, e nós amamos eles. Até porque, se nós acreditamos em Cristo, se a gente quiser um dia ter o nosso lado, nós vamos conseguir com respeito, não criticando.
Então não existe sim, infelizmente, em toda igreja, toda religião, vamos dizer assim, que eu sou contra a religião, que a religião só traz desgraça para o mundo, né? Nós somos cristãos e cremos em Cristo, né? Não existe, é um outro só, é um outro que é ignorante. Infelizmente isso existe, vereador Valadão, existe em todos os lados. Você vê a passeata que teve em São Paulo, são imagens chocantes, mas você não pode julgar todos por causa de meia dúzia. Como você não pode julgar todos, né, tanto na igreja católica quanto evangélica, por causa de 2, 3. Mas no contexto geral, nós amamos todos. E não foi discutido, né, vereadora? Foi discutido em relação à família. À família. E isso daqui eu quero dar os parabéns, para não deixar a coisa se estender, porque é o seguinte, quando eu vi, porque o que acontece? Quando derrubaram em Brasília, deixou para as cidades decidirem. E isso daí, lógico, a igreja se mobilizou, né? Então, o que acontece? Realmente, o nosso plano não tinha nada, mas são brechas. Como o André e outras pessoas experientes que vêm acompanhando, viu algumas brechas. E, na hora, o prefeito e a secretária compartilhou, né, e nos ajudou a definir tudo isso, junto com os vereadores. Foi um trabalho em conjunto com a igreja, com a comunidade. A comunidade está de parabéns, tem que se mobilizar mesmo, né? Tem que fazer o que foi feito, e a participação de vocês foi importante. Porque nós, sem vocês, não somos nada, somos empregados de vocês. Então, vocês foram importantes em tudo isso aí. Então, é isso que eu quero deixar claro. Existia brechas. Realmente não existia nada de ideologia de gênero. Mas existia brecha que talvez nós, com menos entendimento, não tínhamos o conhecimento que o senhor André e outras pessoas tinham, né? Mas, na mesma hora que entramos em contato com a secretária e com o prefeito, foi atendido na mesma hora. Então, nós temos que dar parabéns a todos os vereadores, né? A todas as pessoas de bem. E aqui a defesa é da família. Ninguém está falando de LGBT, de homossexual, ninguém está falando nada disso daí. Nós estamos, sim, defendendo a família e nós vamos sempre defender a família e amar todos. Tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe. Com a palavra, o vereador Edilson Rodrigues. Só para finalizar, esse projeto trouxe uma discussão importante, que é a participação popular. Os vereadores todos pensavam da mesma forma que todas aquelas pessoas, independente de serem católicos e serem evangélicos, a maioria naquele dia era católico, porque eu conhecia a maioria que estava aqui, também sou católico. E o que nós vimos naquele dia foi, todos os vereadores que estavam presentes pensavam da mesma forma que a população pensava. E a população, através do André, nos ajudou a encontrar o caminho e achar uma solução, junto que o prefeito acabou acatando, que fosse mais adequada para o plano municipal de educação. Em nenhum momento o plano tratava sobre ideologia, mas dessa forma ficou bem adequada a situação que era necessária. Então, só destacar aqui e convidar todos que sempre quiserem estar discutindo com os vereadores, estar nos ajudando na aprovação do projeto, dando sugestão. Nosso gabinete está à disposição, acredito que o gabinete de todos também, para que as coisas aconteçam da forma que a maioria da população quer, porque todos aqui são representantes da população e os trabalhos. Se olhar as indicações de hoje, né, que teve na sessão ordinária, todas as indicações são apresentadas por munícipes dentro dos nossos gabinetes. E nós fazemos para atender às necessidades da cidade e às necessidades da população. Isso é importante, que a população continue participando, através das audiências públicas, como a Ângela falou, ou procurando os vereadores individualmente, quando achar necessário. Um abraço, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Flavinho Xavier. Boa noite a todos. Quero parabenizar também o prefeito José Pavan Júnior e a secretária pelo empenho e de ter atendido em pronto os anseios da nossa população, das nossas comunidades, tanto católicas quanto evangélicas. E faço as minhas palavras a do Sandro, porque ele explanou muito bem o assunto, e é isso daí. E o nosso voto é favorável à família e não à ideologia de gênero, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Custódio Campos. Obrigado. Não é nem o direito de resposta, mas eu acho que eu tinha uns segundos para
concluir, senhor presidente. Eu tenho aqui um documento, e realmente no plano nacional não fez constar sobre o aspecto da identidade de gênero. Foram depois votados pelo Congresso da Educação em 2010, depois de 2011, os eixos. E o segundo eixo trata da educação e diversidade, justiça social, inclusão e direitos humanos. E aqui, esse é o documento oficial do CONAI, é o documento oficial do governo e do Ministério da Educação. Então, em nenhum momento aqui fala em banheiros, fala em induzir as crianças a não a se assumirem enquanto menino ou menina. Não existe isso. No documento que está aqui, que depois podemos ler junto, eu posso tirar uma cópia e deixar com quem estiver interessado, aqui é o eixo 2, trata da educação e diversidade. Não consta, entendeu? Agora, fala que existe uma população LGBT. Existe. Então, que essa população seja acolhida também, assim como os PCD, como os negros, como os pobres, como as pessoas das mais variadas nacionalidades, etnias, cor, condição social. E aí o LGBT também, que faz parte da nossa sociedade, seja acolhido dentro das escolas. É o que está colocado aqui. Não induz sexualidade, homossexualidade. Eu também defendo a família. E só que eu faço da minha maneira. Meu voto é favorável, senhor presidente. Antes de passar a palavra à vereadora, eu só quero explicar que não existe nada no plano nacional porque foi derrubado nas comissões. Então, quando o projeto sai, o final realmente não existe, mas as comissões foram derrubadas, por isso que não se encontra. Com a palavra, a vereadora Ângela Duarte. Presidente, a minha fala agora vai ser mais política, né? Aproveitando, parabéns, presidente, pela sua explanação. E o que acontece, né? O governo federal, eu não sei o que aconteceu, né, na época de manifestações, de ativistas que foram para as ruas, ele acabou abraçando uma causa, claro que de uma forma distorcida, porque a discriminação ela é direito de foro íntimo, as pessoas terem o que elas serem o que querem ser, ter o que quer ter, ações que elas devam ser tomadas da maneira que cada um entende. Mas eu falo assim que a discriminação ela já é punida e ela já é prevista pela própria Constituição Federal, né? A Constituição Federal diz que nós somos iguais perante a lei e cada um respeitando as suas desigualdades. A Constituição Federal é bem clara nesse ponto. Aí o que acontece? O governo federal comprou uma briga e disse assim, não, eu comprei essa briga, mas eu não tenho culpa se vetou. E como eu não tenho culpa se vetou, eu jogo para o município a incumbência dele fazer. Ou seja, os municípios, assim como Paulínia, mesmo não tendo no Plano Municipal de Educação, nós é que ficamos expostos à sociedade, como se nós fôssemos pessoas que discriminam pessoas, e que não é verdade. Então, os políticos eles têm que ter mais responsabilidade nos seus atos, né, para não expor. Porque quando se sai da esfera federal, vem para a esfera estadual e municipal, nós todos somos políticos. E aí, quando se toma uma atitude macro, que teve a proporção que teve e chega no município, fomos nós que ficamos expostos por uma situação da qual nós não demos causa. Em nenhum momento nós falamos em discriminação. Em nenhum momento. Mesmo porque as leis elas vieram para reprimir atos ruins. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quer. Se quiser dar um tiro nesse plenário e matar um vereador, ou qualquer um que está sentado, é seu livre-arbítrio. Mas a lei diz, se você matar, você vai ser punido. A lei diz isso.
A lei vai lá, te dá cadeia, te faz tudo. Fugindo a isso, tem a lei do mandamento, da lei de Deus, né? Que você não pode matar, você não tem o direito de tirar a vida de uma pessoa. Então, os políticos eles precisam ter mais responsabilidades nos seus atos, para não expor nós que estamos aqui embaixo. Então, é por isso que eu pedi a palavra, para dizer parabéns aí pela sua explicação, que em nenhum momento nós nos aprofundamos nesse assunto. Acredito que isso seja um assunto que depois essa Câmara vai ter que chamar os grupos, deixar bem claro isso, que não é nenhum tipo de discriminação. Nós somos iguais perante a lei e, como diz o mandamento, nós temos que amar ao próximo como a si mesmo. Então, é só para deixar essa palavra política, que o político precisa ter responsabilidade nos seus atos e atitudes. Em votação, o projeto de lei número 28/15. O projeto de lei número 28/15 foi aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei 29/15 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar às dotações do orçamento vigente. Autoriza a liberação de recursos e dá outras providências. Pareceres 68 da Comissão de Justiça, 74 da Comissão de Finanças, 81 da Comissão de Obras favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 29/15 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra. O projeto está em votação. Danilo. Fofo. Danilo. O projeto de lei número 29/15 foi aprovado por 13 votos favoráveis, com a ausência do vereador Marquinhos Fiorella. Segunda discussão do projeto de lei 30/15 do Executivo, que dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos de som portáteis ou instalados em veículos automotores, estacionados nas vias e lagradouros públicos, bem como dos estabelecimentos comerciais e imóveis com fins de locação comercial que venha perturbar o sossego público e dar outras providências. Pareceres 69 da Comissão de Justiça, número 75 da Comissão de Finanças, 82 da Comissão de Obras favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 30/15 do Executivo. Com a palavra, o vereador Fábio Valadão. Presidente, de maneira bem breve, apenas porque foi pedido mesmo pelo secretário de Segurança. Primeiro, agradecer, senhor presidente, e aos demais colegas pela presteza de colocar esse projeto rápido em votação, rápido em primeira, rápido em segunda. O secretário falou, e nós ouvimos também do capitão Cambuí da PM, a importância desse projeto, da Lei do Sossego. Claro que preparem aí os colegas vereadores, porque certamente, a hora que a lei for implementada, vamos ser procurados por proprietários de bares, proprietários de chácaras que vão ser multadas, mas eu entendo que ainda assim é uma lei de fundamental importância para a nossa cidade. Então, estendo aqui o agradecimento então do secretário ao presidente e aos demais vereadores, aproveitando para pedir empenho, aliás, para pedir aqui a aprovação de todos ao projeto. Aproveito para desejar boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Com a palavra, o vereador Dr. Gustavo Atecola. Presidente, bem rápido, só apenas para dizer, parabenizar aí o Executivo, parabenizar o secretário também, e dizer que no início deste ano eu fiz uma indicação
propus ao Executivo que altere as leis municipais para que a Guarda Municipal de Paulínia incorpore a fiscalização do Código de Postura do município. E essa questão da lei, vamos dizer assim, a Lei do Sossego, faz parte do Código de Postura do município. E aqui o próprio projeto cita, né, no seu contexto, que a Guarda Municipal é que vai estar responsável, junto com o Departamento de Fiscalização, para fazer as autuações. Então, presidente, queria realmente aí parabenizar o Executivo por estar atendendo a mais uma solicitação desse vereador, e tenho certeza que vai ser de grande importância isso aí, principalmente para as pessoas que estão na vizinhança da onde esse som estiver aí instalado. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite. Com a palavra, o vereador Dilcinho. Presidente, só para destacar, no início de 2014, a indicação número 53, tinha solicitado ao Executivo que fizesse uma lei parecida com a lei que existia em outras cidades, para evitar o som alto em automóveis, em bares, em chácaras, que já era uma reclamação antiga. Tivemos problemas sérios com essa questão. No São José, acho que há 2 semanas atrás, com uma tentativa de estupro de uma menina. E eu gostaria de parabenizar o secretário Fábio, da Secretaria de Segurança Pública, que, como eu disse já no requerimento, foi em outras cidades, para saber da existência da lei, quais os pontos falhos da lei, para ele poder adequar de Paulínia da melhor maneira possível. E essa lei veio adequada da melhor maneira possível, atendendo a indicação do som automotivo e de bares também que eu tinha feito em chácaras, atendendo a indicação do Dr. Gustavo e a Tecola da fiscalização, que essa fiscalização foi solicitada pelos próprios guardas municipais numa reunião com os vereadores o ano passado. E, infelizmente, passaram-se 8 meses que a administração anterior ficou no mandato e não deu tempo de fazer essa lei. E, por isso, eu queria parabenizar o Pavan, o prefeito José Pavan, por ter implantado a lei de uma forma rápida e adequada a todas as necessidades que a cidade precisa. Uma boa noite a todos. Queria agradecer também a todos que ficaram até agora assistindo a sessão. Quase 4h30 de sessão, aí é cansativo para todo mundo, e a gente sabe que é um assunto que a sessão é desgastante, é cansativa, mas parabéns a todos que ficaram aí. Uma boa noite para todos. Antes de pôr o projeto em votação, só queria dar parabéns aos companheiros pela maturidade da sessão de hoje, pelo companheirismo, né, pela discussão. E, mais uma vez, está aprovada essa casa, que tudo que o Executivo mandar, independente de quem for, essa casa está a favor da população, e eu sei que não faz mais do que a nossa obrigação, mas está aprovado que com nós trabalhamos. E se tiver que trabalhar até tarde, toda vez que for bom, nós vamos continuar trabalhando. Então, parabéns a todos vocês, tá? E a população presente. Em votação, o projeto de lei número 30/15. Eu paro para o senhor falar, se quiser. Se quer que eu pare, eu paro. O projeto de lei número 30/15 foi aprovado por todos. Nada mais havendo em ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização da próxima sessão ordinária no dia 4 de agosto de 2015, terça-feira, às 18 horas. Agradecendo pela graça e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos desta sessão.